Eu gostaria que vocês deixassem a Bíblia aberta em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Acharam? Amém ou misericórdia? Bem, mas antes de eu começar a ler aqui para vocês o trechinho de Lucas, eu vou contar uma historinha para vocês. No início do século XX, uma família do norte da Itália, do sul da Itália, emigrou para os Estados Unidos. A mãe, o pai e o filho. E como eles tinham dinheiro muito contado, eles levaram pão e queijo para a viagem, porque não teriam dinheiro para a refeição. Com o passar dos dias, das semanas dentro do navio, o pão endureceu e o queijo mofou. E aí chegou um determinado momento que o filho falou que não aguentava mais comer aquele pão duro e o queijo mofado. Então o pai pegou o resto dos trocados que tinha e pagou uma refeição para o filho, para ele poder fazer uma refeição, um almoço no navio. O menino foi, comeu e voltou chorando. O pai falou: meu filho, mas por que você está chorando? Você não comeu? Comi. Mas é porque eu descobri que uma refeição por dia já estava incluído no preço da passagem. Por que eu estou contando essa história? Porque essa história tem muito a ver conosco, né? Muitos de nós cristãos, e às vezes em muitos momentos da nossa vida, nós fazemos a travessia da nossa vida a pão e queijo. Pão duro e queijo mofado. Nós somos cristãos sem alegria, desanimados, abatidos, sem esperança. Como é que os primeiros cristãos eram reconhecidos pela alegria? Como é que nós hoje seremos conhecidos? O que mais grave pode acontecer na vida do ser humano, na vida de um homem? O que mais grave pode ser? O que mais grave pode acontecer na vida de um ser humano é ele se esquecer ou nunca ter tido conhecimento que ele é filho de Deus. Porque ser filho de Deus, ser cristão, já está embutido tudo isso. A alegria, o entusiasmo com a vida, a confiança, já está tudo incluído. E a gente não desfruta disso. A nossa era, o nosso século, ele já foi marcado como o século da angústia. Vocês nunca viram tanta gente deprimida, tanta gente ansiosa, não é? O povo é extremamente ansioso. Mas é porque não conhece a palavra. Viu quantas pessoas não têm Bíblia? Se não tem Bíblia, não lê a palavra. Se não lê a palavra, não se alimenta de nada que é bom. Ou se alimenta? Não. Porque o que é bom e que nos nutre, está aqui, na palavra de Deus. Porque se vocês lerem Lucas 12, vocês vão ver a correspondência em Mateus 6, 24 a 34, e Jesus diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. E aí, porque cada dia basta o seu cuidado. Aí vocês vão falar comigo: Filó, mas é impossível viver isso? Não, não é impossível, não. Como é que eu vejo isso aqui? Por que a gente não precisa preocupar com o dia de amanhã? Por que a gente não dá conta de viver essa palavra? Eu já tinha falado com Jesus que eu só falaria aquilo que eu dou conta de viver, para que a gente não coloque fardo nos outros. Mas eu aprendi a viver a palavra de Deus: não vos preocupeis com o dia de amanhã, quando Sérgio morreu. Porque ou eu vivi um dia de cada vez, ou eu não sobreviveria. Quando você perde alguém que é muito importante na sua vida, quando você tem uma perda muito grande, você mergulha profundamente em Deus, ou você não sobrevive. Ou vive uma vida mais ou menos. Uma semana antes da morte dele, minha irmã havia sonhado com ele, me chamando no Rio Jordão, falando: vem, Filó, para o mergulho profundo. Vem para me te batizar. O batismo era esse, era na dor. Né? Era para que eu mergulhasse mais fundo nele. Porque se eu já não tivesse uma caminhada, eu não teria dado conta. Mas por que a gente não vive um dia de cada vez? Porque ou a gente está no passado, preocupadíssimo com o que ou deixou de fazer ou fez errado, ou nós estamos preocupados com o dia de amanhã, numa ansiedade que comemos as unhas, não dormimos, ou deixamos de comer, ou comemos demais por ansiedade. Sabe o que é grave? Porque nada do que você se consumiu vai acontecer. Então, por que nós ficamos tão preocupados? Nós já ocupamos antes com uma coisa que não veio. E aí nós perdemos a atenção do momento. A gente não vive a graça de cada minuto. A gente não entende a eternidade em cada minuto. A gente não consegue ver Deus em cada minuto. Então a gente nunca consegue estar em sintonia. Deus está conosco, nós é que não estamos com Ele. Quando nós estamos lá, nós estamos para frente. Eu gostaria de dizer que a gente sabe qual é o próximo segundo. Não sabemos. Não sabemos nem se estamos vivos amanhã. E no entanto já nos consumimos pelo dia de amanhã. Quase morremos de tanta preocupação. Quando eu entrei no CTI, vou fazer uns 20 anos de CTI, a morte sempre me angustiou. Porque o nosso preparo dentro da universidade é horroroso, e não prepara ninguém para ser médico no sentido inteiro, mas prepara para ser Deus. Enfrentar a morte é enfrentar o nosso nada. Né? A morte, ela nos nivela muito embaixo. Né? Quando eu comecei a conviver com isso, eu tive que aprender, e a morte hoje é uma grande amiga, né? Chamo ela de minha irmã, porque hoje ela me dá a possibilidade de um dia ver Jesus.
Mas a morte me ensinou demais, mas demais da conta. E eu acho que todo mundo deveria acordar de manhã e lembrar dela, porque ela vai nos fazer ser melhor. Então quando eu vou à missa cedinho, eu lembro, eu penso, pode ser a minha última missa, pode ser a última bênção, pode ser a minha última Eucaristia, hoje pode ser a minha última pregação, pode ser meu último encontro com alguém. E se eu vou encontrar com aquela pessoa pela última vez, como é que eu vou fazer? O melhor, não é? Eu vou ser mais amável, eu vou ser mais doce, eu não vou adiar dizer as coisas. Eu vou olhar para você e falar, você é importante para mim. Eu já te falei isso. Você sabia que você foi um presente para mim? Porque eu já vi pais desesperados e falavam assim, doutora, eu ia ser pai quando ele fosse adolescente. Eu falava, não deu tempo, ele ia viver só 5 anos. Só que a gente não sabia. Então a gente adia e não vive hoje. E nós só temos um dia de cada vez. Um dia, lembrem disso. É um dia de cada vez. E agora eu já descobri que não é um dia não. Eu já descobri que nós temos uma manhã, que nós temos uma tarde e nós temos uma noite. O dia inteiro não é igual. Um dia, que aqui eu já sei que já tem muitas pessoas fazendo a liturgia das horas. Um dia onde eu vou chegar assim, vai estar todo mundo assistindo missa todo dia, todo mundo fazendo a liturgia das horas. Essa é a minha realização. Porque quando a gente faz a liturgia das horas, cedinho, 6 horas da manhã, a gente agradece a Deus por ter conseguido atravessar a noite. Estar acordado para uma nova oportunidade. Para mais um dia que meu olho se abre, para mais uma nova oportunidade. Quando chega meio-dia, a gente agradece as 6 horas que viveu. Olha como é lindo. E quando vocês estiverem rezando, vocês vão ver coisas lindas. E diz assim, de maneira admirável o Senhor nos criou. E de maneira mais admirável ainda, Ele nos renova. Gente, isso é uma das coisas mais maravilhosas que eu não sei se vocês já experimentaram. Está lá em Isaías. Aqueles que contam que o Senhor renova suas forças, dá-lhe asas de águia. Corre sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Isso é Isaías. Mas se eu não rezasse ao meio-dia, eu não daria conta do consultório à tarde. Porque o CTI consome. Eu luto com forças que não são minhas, que eu não vejo. Porque lutar contra a morte, ela não é uma parceira fácil, não. Não é brincadeira, é muito estresse. Então, graças a Deus, eu tenho a graça de ao meio-dia poder ajoelhar e falar, Jesus, me renova, me restaure, meu amigo, que agora a população que eu vou pegar não tem nada a ver com a população anterior. E eu preciso estar inteira. Porque se eu não estiver inteira, como é que eu vou saber o que Deus quer que eu faça naquele momento? Então, eu nunca consigo viver hoje. Por que eu não consigo viver um dia de cada vez? Por que para mim é tão difícil? Primeiro, por quê? Sabe qual é a chave disso? Porque quanto mais o mundo está caminhando, está nesse estresse, e se esqueceu, tem horas que a gente esquece da gente. As pessoas esqueceram do amor. E a razão dessa loucura, desse mundo de angústia, chama ausência de Deus. As pessoas esqueceram Deus. Esqueceram o temor do Senhor. Temor não é medo. É maravilhamento. É ficar encantado. É ficar deslumbrado. É estar assim estonteado na presença daquele Deus que é Pai. Que toma conta de nós. Que nos ama. E aí, quanto mais ausente Deus, mais cresce o medo. E a ansiedade é filha do medo. E você só encontra gente ansiosa. Na semana passada eu tive uma família no meu consultório, que quem levou os meninos, a criança, foram os avós. Não, doutora, a mãe não pode vir porque é tanta coisa, a empresária é tanta coisa que não dá tempo de vir. O leite já está até secando, porque não dá tempo. Porque ela é muito ansiosa. Aliás, doutora, ansiedade é de família. Gerações ansiosas. Falei, só vai me perdoar, é geração de família que não reza. Falei, a senhora vai me perdoar. Mas vocês não conhecem Deus, ou então Deus vocês é diferente do meu. Que é isso, doutor? Minha carta é oratório. Toda hora eu passo diante do oratório. Falei, faz nome do Pai. Não é assim? Isso é oração, gente? Falei, a senhora considera isso oração? Porque se a senhora considera, não conheceu oração. O que significa oração? Quando eu vou rezar, eu me encontro com Jesus. Nós não acreditamos nisso. Então a nossa oração é horrorosa. Porque o motor para a gente poder viver um dia de cada vez, viver a intensidade de cada minuto, chama-se oração. Mas preste atenção. Filó, mas a gente tem tempo para rezar, não, minha filha? O tempo é muito corrido. Eu tanto pouco tempo para fazer. Mas a Teresa fala que quanto mais coisa ela tinha para fazer, mais primeiro ela rezava, mais horas ela ficava em oração. Nós fazemos o contrário. A gente levanta e corre o dia inteiro. E de noite nós rezamos, né? Deitados no escuro, cobertos. Nós recebemos o dono do mundo assim. Aí a gente faz o nome do Pai, faz uma lista de pedido da cabeça dele, eu agradeço umas coisinhas, e fala, então tá, tchau. Vira de lado e ele falou, eu achei até que eu ia conversar com ela hoje. E ela dormiu. Quem sabe amanhã? Isso é oração? Ah, não, de jeito nenhum. Isso é um monólogo. Fila, Deus não fala comigo. Você nunca calou a boca. Como é que vai falar? Você nunca sentou e falou, fala, Senhor. Fala, mas eu não tenho tempo. Então aquilo que eu desconheço, eu não confio. Estou falando mentira, gente? Não, não estou não. A nossa vida de oração, nós católicos, temos que tomar uma atitude. Porque é vergonhosa. Nós não conhecemos a palavra de Deus.
Eu disse com essa avó no meu consultório, sabe o que Jesus fala lá em Mateus 6, 24 a 34? Né? Que ela achou que era evangélica, né? Que eu conhecia tanta palavra. Evangélica, porque católico tem um nome péssimo, ninguém conhece a palavra. E ela me disse, não, o que está escrito? Não vos preocupeis com o dia de manhã. Ah, mas não tem jeito não. Falei, não tem jeito? Claro que tem. Quem somos nós? Nada. E aí nós vivemos correndo tanto, tão apavorados com tudo, que não vivemos a beleza de cada momento. Então nós já perdemos a beleza da vida. Já não achamos graça em nada. E andamos arrastando. Ó tédio, né? Ó vida, nada acontece. Ó luz, ó luta. Porque a gente arrasta, porque não vê a beleza do que Deus se manifesta em cada momento. A gente não consegue percebê-lo. Porque Jesus disse que era preciso purificar o nosso coração. E é preciso, na verdade, ressuscitar os corações. Quando Jesus disse aos discípulos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Quem está precisando ser ressuscitado são os cristãos. Tudo morto. Não, a sensação que eu tenho, que hoje a gente é cristão, na dúvida que Deus existe. Sabe que ele existe mesmo, eu tenho que encontrar com ele. Fala, não, eu era até cristão, você lembra, não? Fui batizada, mas o batismo ficou guardado igual um presente que eu ganhei no Natal e nunca abri. Nunca abri. Aí a parábola dos talentos, não é? O que eu fiz com os talentos? A gente acha que é os dons, não, são os sacramentos que ele dá para nós todo dia. O que você está fazendo com o batismo que ele te deu? O que você faz com a Eucaristia que você recebe? O que você faz com o perdão que você recebe? O que você faz com isso? Você guarda, né? Não multiplica. E assim a gente vai vivendo. Não temos entusiasmo com nada. Não sabemos dar uma palavra para ninguém porque não conhecemos. Não confiamos. Tem que acreditar em Deus, a gente acredita, né? Na dúvida, assim a gente vai acreditando. Mas a gente não confia. E quinta-feira passada nós tivemos uma manhã intensa no CTI. Uma manhã de muitas emoções. Foi ao mesmo tempo que a gente perdeu uma criança que já não estava esperando de perder. Foi uma luta com essa morte dessa criança de 2 anos. A gente teve outras grandes alegrias, que foi, entre elas, eram 3 altas. E não é fácil, porque além de equilibrar a mãe, tinha que equilibrar os residentes todos, porque estava todo mundo em prantos, enfermagem em prantos, a situação estava trágica, né? E aí, quando eu mandei todo mundo lavar o rosto, passar o batom e retocar uma maquiagem, eu fui começar a dar as boas notícias, né? Eu cheguei perto de uma família, de um bebê que havia 1 aninho, síndrome de Down, foi operado o coração. Eu cheguei e falei, estão vendo? Estamos? Falei, está de alta. A tia desmaiou. Eu falei, gente, a notícia não é boa? Por que você desmaiou? Quando ela recobrou os sentidos, evidentemente. Aí você que é, doutora? Porque a gente reza, né? A gente pede, mas a gente não acredita que Deus fará. Aí quando ele faz, falei, você desmaia, não é assim? Quando Deus rezou fazer, você cai dura. Porque não confiamos. Vou contar para vocês uma historinha da diferença entre acreditar e confiar. Para que a gente possa ir entendendo melhor isso. Um atleta lançou um desafio que ia atravessar as cataratas. Equilibrando em cima de um fio de aço. E embaixo aquela multidão, né? E aí quando ele acabou de atravessar, tinha um jornalista animado. Falou, parabéns, que bacana, você conseguiu, acreditava no seu, eu tinha certeza que você ia fazer isso. Absoluta, você brilhou. Que bacana, e elogiou o rapaz, e falou que ele merecia tudo isso e mais alguma coisa. E agora? Ele falou assim, agora eu vou lançar outro desafio. Outro? Eu vou fazer o mesmo percurso. De novo? Só que dessa vez eu vou sair empurrando um carrinho de mão. Aquele de pedreiro. Não, então vai mesmo, bacana, confio em você, acredita em você, tem certeza que você vai dar conta. Se você confia mesmo, acredita, então senta no carrinho. E às vezes é assim que Deus faz. Confia mesmo em mim? Assenta aqui no carrinho. Porque tem hora que a gente precisa confiar em Deus contra tudo e contra todos. Contra nós mesmos. Então a gente reza, mas a gente primeiro reza com lábio, não é? E eu falava com essa avó no consultório, não, mas a senhora reza, mas a senhora continua nessa agonia de alma? Continuo, falei, então tem uma coisa errada. E vocês guardem isso. Se vocês forem rezar, e se o coração de vocês não se acalmar, comecem de novo que a oração foi errada. Porque quando eu me encontro com Jesus, por isso que ele fala, fecha a porta do teu quarto. Não é a porta do quarto físico que ele está pensando. Ele está falando, não se distraia. Olhe para mim. E me entregue o que você quer. Vocês lembram de Marta e Maria? Lembra da história? Marta, Maria e Lázaro, irmãos, moravam em Betânia, para quem não conhece a história. Jesus ia muito lá, que eram amigos. Jesus chega, você imagina, Jesus andava no mínimo com mais 12, né? Imagina para uma dona de casa chegando 13 homens para comer. Ficou de louco. Porque Jesus não devia estar só com, devia ter uma turma para comer. Marta enlouqueceu, claro, como dona de casa, e foi correr e trabalhar. Maria caiu nos pés dele e foi ouvir. Marta virou para Jesus e falou, que você não está incomodado com eu comi correndo e ela parada, não? E Jesus disse a ela, Marta, Marta, tu te inquietas e preocupas com muitas coisas. Uma só é necessária. Bem, Jesus não estava criticando o trabalho de Marta de forma alguma. O que aconteceu com Marta? Marta estava fazendo um olhar oblíquo. Ela olhava para Jesus e para Maria ao mesmo tempo. Essa visão não deixava ela ver só o bem-amado.
Ela olhava Maria, e segundo os padres do deserto, né, os padres mais antigos, eles diziam que Marta estava sobre o demônio da comparação. Vocês conhecem isso, gente? Tudo eu me comparo, né? Mas Maria é melhor que eu. Mas Maria está fazendo isso. Então a gente não está sempre comparando com alguém. Isso inferniza a vida de todo mundo. Porque na verdade uma só coisa nos é necessário, que é olhar para Jesus. Marta, só uma coisa te é necessária. Não tire o olho de mim. Mesma coisa aconteceu com Pedro. Vocês lembram? Jesus fez a multiplicação dos pães, era uma multidão, colocou os discípulos na barca e falou, vão, vocês atravessem. Eu despeço a multidão. Despediu a multidão e subiu para rezar. Né? Jesus rezava sempre. E aí Jesus, de madrugada, viu que eles estavam longe, foi andando pelo mar. Quase matou o povo de susto, né? Parecia uma assombração. E alguém gritou, quem é? Eu reconheci, é Jesus. E falou, sim. E Jesus disse, não tenhas medo, sou eu. E Pedro falou, então se é o Senhor, manda eu ir. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando um ventinho bateu e ele duvidou, ele afundou. Porque nós, todas as vezes que tirarmos o olhar de Jesus, também vamos afundar. Quando a dúvida bater aqui em você, falar, mas será que eu posso confiar nele assim mesmo? Mas será que ele é tão providente? Mas será que ele está preocupado com a minha necessidade aqui? Nós vamos afundar. E Jesus disse assim para amada Teresa, confie cegamente no meu amor, Teresa. E um dia, Teresa ainda estava em Loreto ainda, antes de começar a nova missão dela na Índia. Ela estava com 300 jovens, não tinha nada para comer na época da guerra. Teresa falou com as jovens, eu vou para a rua. E ela falou, e vocês vão para a capela entrar em oração. Às 16 horas, a despensa transbordava de comida. Depois, já na Índia, quando ela recebeu mais uma missionária, não tinha onde ela deitar. E aí, todo mundo estava tentando improvisar um colchão. Então, estavam desmontando os travesseiros para poder fazer um acolchoado para a menina deitar. Mas não queria tirar o travesseiro de Madre Teresa. Ela disse não. Ela levantou e falou, não, absolutamente eu não preciso do travesseiro. Nesse momento, bateu na porta, era um inglês, e disse, Madre, eu estou indo embora da Índia, estou voltando para minha terra, e pensei, Madre Teresa há de querer um colchão. Esse é o nosso Deus, que diz assim, não tenhais medo, pequeno rebanho. Confie em mim. Mas como é que a gente confia naquilo que a gente não conhece? Então nós não conseguimos viver um dia de cada vez porque a gente não consegue se entregar a um estranho. Jesus tem que ser íntimo. O Evangelho não está aqui só para poder nos contar as histórias de Jesus. Está aqui para orientar o nosso cotidiano. Está aqui para nos transformar em bons cristãos, não, em outro Cristo mesmo. Para que a gente possa resgatar essa intimidade que Jesus tinha com o Pai dele. Então acontece um problema conosco, o que nós fazemos? Ligamos para todo mundo. Desorientamos meio mundo e não conversamos com o único que resolve. Não gasta tempo nem dinheiro e não te desorienta mais. Porque cada um que você conversar vai te contar alguma coisa, vai te deixar mais grilado. Aprendam a, tudo o que acontecer, colocar diante do Senhor. E fazer o que em seguida? Aguardar. Aconteceu uma situação difícil? Chama Jesus. Fala, Jesus, eu faço o que com isso? Eu recebi uma proposta, eu vou mudar de apartamento, eu mudo? Só vai conhecer, eu só conheço meus vizinhos, conheço meu marido, minha filha. Eu mudo ou não mudo? Pergunta para ele, só ele sabe de todas as coisas. Se for para dar certo, Senhor, abre as portas. Se não for, tranque, porque eu sou teimosa, vou querer abrir. Fala assim com ele, e vocês verão as coisas acontecerem. A gente tem que viver em processo de intimidade. O nosso coração precisa ser ressuscitado. Por quê? Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Senão a gente não enxerga Deus, nem nas situações, nem nas pessoas. Deus anda e a gente não reconhece. E é lindo quando ele começa a ser reconhecido, sem que você precisa dizer. Semana passada também, acho que foi terça ou quarta passada, uma loucura com um outro bebê lá no CTI. Nós chegamos, o menino estava gravíssimo, achamos que não ia passar das próximas horas. A situação foi, tomamos algumas medidas, muita discussão, etc. E a situação foi sendo revertida. E lá pelas 10 da manhã a situação já estava muito sob controle. Chegou uma médica perto de mim, enquanto eu conversava com uma família, falou no meu ouvido assim, Filó, isso é Jesus, não é? Eu já comecei a refletir, fala a verdade, você já está ficando explícito demais. As pessoas já estão te percebendo sem dizer. Que espetáculo, que a gente nem precisou de contar, que é claro que foi você. Quem mais poderia fazer as coisas transformarem como a gente está vendo? Mas se você não tiver o olho atento para aquele instante, não é? Você não vai perceber essa trindade que se manifesta, não é? Como é que eu posso fazer com que cada atitude minha, o invisível, se torne visível? Isso é um desafio. Como é que eu posso, sem precisar dizer com palavras, mostrar Ele? Como eu posso?
Atenta, eu tenho que estar atenta. Eu tenho que estar ligada em Deus o dia inteiro. Para que eu possa viver um dia de cada vez. E eu desafio vocês a viver isso. Primeiro a aprender a rezar. Não é? A desejar rezar. Não é? A ter um desejo, vocês sabem que até para rezar é graça. É Deus que desperta em nós o desejo da oração. Que na verdade é o desejo de encontrar com Ele. O coração de vocês não ferve quando vocês pensam nisso, não? Fala, eu vou ali, aonde? Me encontrar com Jesus? O coração de vocês não dispara, não? De imaginar que vocês vão estar só você e Ele? Quando vocês vão fazer adoração ao Santíssimo, vocês têm hábito de fazer adoração? Isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Adoração, a tradução significa mandar um beijo com a sua mão. Isso é lindo. Estar diante do Senhor ali, Jesus vivo. Falar com Ele, entregar aquilo que te angustia. Faça isso amanhã. Levantem cedo, entreguem. Santifique o dia de vocês e presta atenção como é que Ele vai agir. Presta atenção como é que Ele vai se manifestar. Presta atenção de que forma Ele vai falar com você, porque Ele sempre dá um jeito de falar conosco. Ele sempre manda um recado porque Ele nos conhece. Ele é Deus. E a gente precisa se entregar a Ele de forma incondicional. Para que na hora que a gente passar uma situação difícil, a gente seja de pé. Porque sabe o tamanho do Deus que a gente tem. Não é? Porque se a gente não estiver sustentado nele, a gente cai. Mas se a gente está sustentado, vem o que vier. Eu sei que Deus toma conta de mim. Eu sei que eu tenho um pai. Como é que alguém pode passar pela vida sem saber que tem um pai? Qualquer pai? Não. O Senhor Todo-Poderoso. Eu sou qualquer filho? Não, um filho amado. Vocês têm consciência disso, gente? Vocês são filhos amados, vocês não têm que viver de migalha. Vocês não têm que mendigar oração para ninguém. E fica assim, fulano, reza para mim. Presta atenção, gente. Vocês têm um pai. Chama ele aqui. Vem cá, vamos conversar uma coisa que eu preciso falar com o Senhor. Fica atrás de todo mundo para rezar para ele. Larga de ser mendigo de oração. Toma posse de ser filho. Isso tudo já está incluído para ser cristão. É filho. Aceita e fala, pai, a situação não está boa. Fala, pede. Olha como é que está a minha vida. Minha vida está de acordo com o que o Senhor programou? Se eu estou angustiada, sofrendo, esquisita, tá não. Reconheça o que é de Deus. O que é de Deus é de paz. É de harmonia. Seu coração está bem. Onde tem Deus não tem fofoca, não tem discórdia, não tem confusão, não tem intriga. Onde de Deus não tem grito, não tem anarquia. Tem paz. Se você por alguma razão está tumultuada, desorientada, desnorteada, cadê Jesus? Grita a Ele. Chama por Ele. E às vezes quando a gente está passando um momento muito difícil da vida da gente, a dor é muito grande, a gente não dá conta de rezar, aí sim, chamam por alguém que possa interceder. Grita Jesus, como Marta e Lázaro, Marta e Maria, mandaram chamar Jesus quando Lázaro havia morrido. Não chegou alguém lá para chamar Jesus? A gente precisa mandar chamar Jesus muitas vezes. Então se a gente não dá conta, a gente pede alguém e fala, chama Jesus para mim, porque está doído, está difícil. Porque às vezes a gente não tem a estrutura para poder passar determinadas coisas. E nesses 20 anos todos de CT, eu só tive um pai que me deixou assim, tão admirada, que me fez chorar com ele, diante da atitude dele. Que eu fiquei, esse homem me impressiona até hoje, tem muitos anos isso. Se o mundo visse, não ia dar nada por ele. Negro, pobre, chegou no CTI de chapéu, e eu assentei com ele na nossa sala de notícias, nem sempre boas, né? E fui avisar que o filho havia morrido. E aí, quando eu terminei de falar, esse homem tirou o chapéu, olhou para o céu e disse assim, Deus me deu, Deus levou. Louvado seja o nome do meu Deus. Chorou, enxugou as lágrimas e me disse, o que eu tenho que fazer agora, doutora? E eu disse a ele, primeiro você tem que me fazer recuperar o fôlego, né? Porque essa sua demonstração de uma fé incondicional, isso é para poder me manter firme, não é? Isso é para poder me dar exemplo e me sustentar por muitos anos. Olha que riqueza tem um homem desse. Olha como é que ele viveu o momento que ele recebeu a pior notícia da vida dele. Ele repetiu o que Jó disse. Então esse homem conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia e nesse momento ele estava apoiado na palavra de Deus. Mas para nós que não conhecemos, nada nos apoia. Sabe quantas vezes Jesus falou não tenhais medo? 366 vezes na Bíblia. Que ele contou o ano bissexto. Né? Ele é lindo. Jesus é um espetáculo. E ele dizia, não vos preocupeis, que ele sabia que esse mundo ia morrer na ansiedade. Vive só hoje. Vocês não se vendem, vende 2 pardais por umas moedas. Mas nenhum deles cai no chão sem que o Pai permita. Vocês valem muito mais do que pardal. Todos os cabelos, fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Por que você está tão inquieta? Por que você está tão angustiada? Preocupado com o seu futuro? Preocupado com tantas outras coisas? É porque não entendemos que somos amados, que somos cuidados, somos amados como filho único.
Precisamos restaurar isso. A gente precisa restaurar essa confiança. Essa confiança. Né? Ontem eu escutei um depoimento lindo de uma cliente no consultório, que semana passada ela me ligou e falou: Filó, minha filha está muito ruim, mas eu queria saber o preço da sua consulta, meu marido está desempregado, está mandado embora. E que é isso, menino? Quantos anos a gente convive? Vem pra cá, não é? Vamos cuidar da menina, o resto a gente ajeita, não é? Isso é o de menos na vida. E ela ontem voltou ao consultório e disse assim: Filó, é tudo assim, né, na vida? Meu marido está desempregado, foi desempregado agora. Eu estou formando, posso parar de pagar a faculdade, né? Minha mãe está ajudando. E nesse período todo eu estava desconfiado que meu marido estava me traindo. Eu caí de joelho e falei com Jesus: me mostra. Peça isso pra ele, você ver. Ele não mostra, ele escancara. Porque ele é um espetáculo, né? Claro que ele vai mostrar, lógico que ele mostrou. Ele mostrou com tanta clareza que a outra mulher também era casada. E eu fui lá encontrar com ela e conversar. E aí estou em oração, que vem tudo ao mesmo tempo, né, Filó? É assim mesmo. Falei assim: tá de pé. Ela falou: mas eu tenho rezado tanto, caído de joelho, tanto, e senti no meu coração que eu tenho que perdoá-lo. Falei: menina, mas que coisa maravilhosa. Ela falou: porque é isso que me sustenta, Filó. É maior que tudo isso. Eu sei que tudo isso vai passar. Porque eu sei que eu tenho Deus. Olha que fé maravilhosa. Você descobre que seu marido está te traindo, ele fica desempregado, a situação é preta. E você fala: confio em Deus. Eu sei que ele acredita. Eu sei que ele está tomando conta de todas essas coisas, Filó. E depois isso tudo vai reverter. Você vai ver que eu vou vir cá te contando as coisas. É essa fé que nós cristãos temos que ter. É isso que nós temos que viver. É uma fé que é incondicional. Ela não depende do que está me acontecendo para me ser ou não feliz. Eu sou simplesmente feliz porque eu tenho um Deus que me ama. Acabou. Como é que é? É só isso já bastar pra gente andar na rua dançando e cantando igual doido. Por que você está cantando, minha filha? Eu tenho um pai que me ama loucamente. É o que Madre Teresa dizia: onde tem Deus nada falta. Já tem tudo. Mas por que a gente não se entrega? Ah, pela razão que eu sou muito racional, que eu sou muito da ciência, Filó. Não, é porque você morre de orgulho mesmo. É o orgulho que não se dobra. É porque eu não quero, Filó, ficar dependente de alguém. Imagina se eu quero ficar dependente de alguém. Eu é que sou dono da situação. Eu é que tenho que resolver todas as coisas da minha vida, como se a gente soubesse alguma coisa. A gente não sabe do nosso próximo segundo. Não sabemos. E isso foi uma coisa que deve ter uns 10 anos que eu experimentei, infelizmente, essa situação, que tinha um bebê, já não esquece nem o leito que o menino estava, ele estava perto do telefone, o pai da criança ligou. Falou: como é que está a criança? Eu falei: pode vir buscar que ele está lindo. Ele operou, está tudo bem, coração, evidentemente. Está tudo ótimo, pode vir buscar que ele está de alta. Desliguei o telefone, o menino teve uma arritmia e morreu. E para avisar pro pai que o menino que eu falei que estava de alta acabou de morrer? Vocês pôjam louca. Falei: amigo, a situação ficou boa, não. Não gostei desse pai, vai achar que eu fiquei louca. Eu falei com ele no telefone, o menino estava ótimo, o menino estava bem mesmo. Teve uma arritmia, foi igual esse de quinta-feira, uma arritmia que nada tirou. O coração bate num ritmo alucinado e nada que a gente faz responde. É de enlouquecer isso. Como é que a gente sabe o próximo segundo? Não sabemos. Não sabemos nada. E mesmo assim a gente acha que explica todas as coisas. Explicamos nada. A vida é um mistério. Mas é um mistério de amor. Eu falava quinta-feira com vocês dentro: parem de chorar. E olha o mistério da vida. Tem gente morrendo, tem uns nascendo, tudo agora. Olha o outro saindo de alta. Olha quanta coisa linda está acontecendo ao mesmo tempo. E nós temos que ser capazes de administrar tudo isso. Com Deus, e você fica tudo firme. Mas exige de nós que essa confiança incondicional. Confiar, se abandonar, se entregar. Mesmo. Fala: eu tenho um Deus. Experimentem isso. Experimentem que é conversar com o Senhor e deixar Ele fazer. Vocês vão ficar tão impressionados. Vocês vão gastar tão menos energia. Vocês vão se cansar tão menos. Peçam Ele sempre a direção. Filó, mas vão chamar Ele o dia inteiro. Vai, o dia inteiro. Solicita Ele o dia inteirinho. Peça a Ele orientação de todas as coisas. Não desligue dele, que eu falo para vocês. Uma coisa que a gente não pediu orientação, nós faremos errado. E Jesus diz assim, não é? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. De ficar pensando nessas preocupações. Você está perdido dentro de você mesmo. Vinde a mim. Você está preocupado com aquilo que você não consegue explicar. Os seus raciocínios você não consegue entender. Eu te dou, eu te descanso em mim. Não tenha vergonha de acreditar em mim. Não tenha vergonha de me anunciar. Não tenha vergonha de falar que é dependente de mim. A gente tem que ser dependente de Jesus igual do ar que a gente respira. Porque só Ele, só dele. Ele é a nossa fonte de vida. É de lá que saem todas as coisas. Esse negócio de Deus nos restaurar é maravilhoso. De nos sustentar na caminhada. Como é que vocês acham que eu consegui pôr essa mãe quinta-feira de pé dentro do CTI? Ela falava: não entro, doutora. Eu falei: vai entrar. E assim, um dia você vai lembrar de mim. Aí você tem que entrar. A gente tem que finalizar todas as coisas da nossa vida. Senão a gente fica andando com a sensação que aquilo foi um sonho. E o luto tem que ser vivido. E ela era muito grande, olha o tamanho.
E a mulher muito grande. Eu falava com ela, olha, eu estou te segurando, mas presta atenção. A senhora não pensa em desmaiar, porque vai cair as duas. Vai ficar uma cena horrível. Porque a gente fica de pé mesmo. Vamos andando. Sabe por que a gente anda? Aqui está eu, a senhora e Jesus. É Ele que vai te carregar até o seu filho, que você tem que pôr no colo. A gente tem que finalizar as coisas. E a senhora não desmaie nesse trajeto, porque eu não dou conta de carregar a senhora, não. Vamos firme, pisando duro, firme, com a certeza que Deus caminha conosco. Porque Ele disse assim, eis que estou convosco todos os dias. Isso é uma verdade. Por isso que eu falo que Ele está conosco e a gente não está com Ele. A gente não lembra. A gente faz um monte de coisa, mas não lembra da presença de Deus. Dessa doçura que caminha calado, não é? Será que ele fica doido para cutucar, ele falar alguma coisa, a gente presta atenção nele, ele dá um monte de sinal e a gente está cego. Não é porque não pedimos orientação e ele é muito delicado, ele é muito doce para poder nos invadir. Tomem disciplina. Meus queridos irmãos, eu quero estar com todos vocês no céu. Eu quero ter esse prazer. Quando eu penso no céu, eu falo, menino, nós vamos ter assunto demais. Eu quero encontrar com todo mundo. E a gente precisa ressuscitar o nosso coração, porque nós precisamos ressuscitar muito irmão que está morto. Está caminhando pela vida achando que está vivo e não está. E cada um de nós que hoje recebe a palavra, tem a obrigação de anunciá-lo. De que amanhã vocês vão encontrar a gente angustiada, desesperada, desnorteada, vocês encontram o dia. E vocês vão poder olhar no olho de alguém e falar, coragem. Tem um Deus que caminha conosco. Ele não é cego, não é surdo, não é mudo. E Ele vai prover todas as coisas. Vocês verão maravilhas acontecer. Mas vocês têm que viver isso para que o testemunho de vocês seja verdade. A pessoa acredita nessa palavra. Vocês vão poder dizer, eu estava angustiada, clamei, e Ele me respondeu. Tem coisa melhor? Hoje, todos vocês que entraram aqui não vão sair igual. Porque Ele está aqui. E Ele anda aqui passeando e mexendo aonde Ele sabe que precisa mexer. É Ele que nos toca. É Ele que nos transforma. Imagina saber que eu tenho um pai que me criou para viver a eternidade com Ele. Eu tenho eternidade. Então quando o pessoal começa a chorar no CTI com a mozinha e fala, gente, presta atenção, você está brincando de roda já lá no céu. Imagina o que esse menino está vendo. E na hora que eles estão morrendo eu falo com eles, nos recomende ao Pai. Não se esqueça de nós. Que aqui a parada é dura. Não se esqueça. Vá lá e recomende a gente aqui. Reza por nós enquanto estamos nessa luta de cá. Eu tenho certeza da beleza que eles estão vendo. Eu já disse isso para vocês, os meninos maiores me avisam. E dizem, tia Filó, chegou os anjos. Tia Filó, chegou Jesus. Ele é real. As crianças são muito puras e estão sob sofrimento intenso, vê. Assim eles nos descrevem. Então é para esse encontro que nós estamos trabalhando e vivendo. É para esse encontro. Então nós temos que acordar cada dia com alegria e entusiasmo de falar. A misericórdia de Deus hoje renovou. Está escrito na palavra. Ela se renova a cada manhã. Para que eu possa viver um dia. Ele já me restaurou. Se a noite foi difícil, o dia vai chegar. O céu vai acontecer, vai começar a ficar claro, vai ter sol. E tem uma nova oportunidade. Hoje não é igual amanhã. Amanhã não foi igual a ontem. E eu acho que a misericórdia de Deus, aliás, não tenho certeza, não renova não é de manhã, não. É a cada minuto, senão a gente não sobreviveria. É Deus que o dia inteiro nos restaura, nos põe de pé e fala, vamos, coragem, eu estou aqui, acredite. Pega o sofrimento, encare ele de frente. Para sofrer, não, para atravessar a dor com Deus. A gente atravessa a dor. Jesus não explicou o sofrimento, ele atravessou o sofrimento. E com isso ele abriu tudo para nós, para que a gente pudesse passar. Que a gente passe com ele. Como é que a gente sobrevive à dor com Jesus? Sem ele, impossível. Como é que eu dou conta de sobreviver no CTI todos os dias? Porque é com ele. Senão não teria sentido, eu ia fazer outra coisa na minha vida. E esses dias eu fiquei muito entristecida quando chegou muitos acadêmicos lá no CTI, de uma faculdade, e muitas meninas lindas, e uma delas falou assim, eu correndo leito com elas, e uma me disse, eu posso fazer uma pergunta? Claro, quantas quiser. É que nós estamos muito preocupados com o quê? Se nós vamos ver morte. Eu falei, vocês vão fazer faculdade de quê? Decoração, arquitetura? Vocês estão fazendo medicina. E independente de estar fazendo medicina, vocês estão despreparados para a vida. Despreparados. A morte faz parte da vida de todos nós. A dor faz parte. Nós estamos apavorados. Eu falei, vocês estão dentro do CTI e estão apavorados de ver morte. Pois eu quero que vocês assistam muita coisa comigo mesmo. Vocês têm que estar aqui do meu lado aprendendo a rezar. Se não descobriu isso, vai descobrir fácil. O CTI chama Calvário. Mas tem ressurreição. Mas se a gente não tiver essa dimensão de Deus, não é a dimensão de eterno, não viver cada instante como se fosse o último, na dimensão de eterno, experimentem isso. Eu vou só desejar isso a vocês. Experimentem. Não acha que é difícil. Fala com Jesus assim, só tem amanhã. Ao que vocês acordarem, fala com ele assim, só por hoje. E é lindo que vocês vão encontrar isso lá na liturgia das horas. Só por hoje, Senhor, não me permita pecar.
Só por hoje eu seja a extensão da sua misericórdia. Só por hoje eu possa ser a revelação da sua bondade. Só por hoje. É um dia de cada vez. Fala com ele, só por hoje eu vou fazer tudo que o senhor quer. Aí no dia seguinte você levanta e fala com ele, só por hoje, né? É só por hoje, só um dia. Vocês verão como é que o dia tem um outro gosto. Vocês não vão arrastar mais. Vocês vão viver com prazer. Vocês vão começar a ver Jesus. É interessante porque vocês vão começar a sentir o cheiro dele. Vocês vão começar a perceber ele nas pessoas. A hora que vocês derem um abraço, abracem. A hora que vocês estiverem namorando, namorem. Estejam comendo, comam. Estiverem bebendo, bebam. Mas faz aquilo que vocês estiverem fazendo com intensidade. Como se aquilo fosse a última coisa que vocês fossem fazer. É um instante que a gente tem que viver. Mas em ligação com o eterno. Porque é ali que Deus se revela. Ele não vai revelar nem amanhã, nem ontem. Eu só tenho hoje para viver. Por isso se chama presente. Deus nos dá um presente a cada dia. Para a gente desembrulhar e falar, o que será que ele vai arrumar hoje, não é? Andar com ele é uma aventura maravilhosa. Mas tem que estar com os olhos abertos. Senão a gente não vê. Então agora eu queria convidar ao contrário, não é? Eu queria convidar que vocês fechassem os olhos. Há uns anos atrás eu recebi essa oração. E eu recebi essa oração, evidentemente, por amor, não é? Jesus sabia que eu estava vivendo um momento dificílimo na minha vida. Era um momento de tanta dor. E aí ele me mandou essa oração. Quem escreveu, não sabemos porque ela não foi assinada. Então o autor é anônimo. Mas essa oração era um recado direto dele. Direto. Como esse recado foi direto para mim, e eu guardei essa oração com muito carinho, hoje essa oração é para você. Então pode ser que aqui, muitos de vocês estejam vivendo situações assim. Prestem atenção como é que isso é um recado para cada coração. Então feche seus olhos agora, mas feche de verdade. E abra para Jesus. Se coloque diante do Senhor. Porque o que Ele tem a dizer no seu coração. Por que te confundes e te agitas diante dos problemas da vida? Deixe que eu cuide de todas as tuas coisas e tudo será melhor. Quando você se entregar a mim, tudo se resolverá com tranquilidade, segundo meus desígnios. Não te desespere. Não me dirija uma oração agitada, como se quisesse exigir o cumprimento dos teus desejos. Feche os olhos da alma e diga-me com calma: Jesus, eu confio em ti. Evite as preocupações e as angústias e os pensamentos sobre o que pode acontecer depois. Não bagunce os meus planos, querendo impor suas ideias. Deixe-me ser Deus e atuar com liberdade. Se abandone confiadamente em mim. Repouse em mim e deixe em minhas mãos o teu futuro. Diga-me frequentemente: Jesus, eu confio em ti. O que mais danos te causa são suas razões, suas próprias ideias e você querer resolver as coisas à tua maneira. Quando me disser: Jesus, eu confio em ti, não seja como o paciente que pede ao médico que o cure porque ele sugere o modo de fazer. Deixe-se levar em meus braços divinos. Não tenhas medo. Eu te amo. Se acredita que as coisas pioram ou se complicam, apesar de tua oração, siga confiando. Feche os olhos da alma e confia. Continue dizendo a toda hora: Jesus, eu confio em ti. Necessito de mãos livres para fazer a minha obra. Mesmo que a dor seja tão forte, a ponto de derramar lágrimas dos seus olhos, estarei com você e com sua família em todos os momentos. Diga: Jesus, eu confio em ti. Confia só em mim. Abandone-se em mim. Jogue para mim todas as suas angústias e durma tranquilo. Diga-me sempre: Jesus, eu confio em ti, e verás acontecer grandes milagres. Eu te prometo por meu amor, pois sempre confiarei em você, meu filho.